Um assunto que já há 30 anos vem sendo debatido e cresce a cada dia mais e mais, a AIDS. AIDS mata. Dr. Ian, ele é infectologista e é professor da nossa universidade e ele tem estatísticas e pode mostrar para a gente sobre a referência da AIDS em Londrina, mas também no universo também. Doutor Ian, desde que a AIDS foi descoberta, né? Foi uma descoberta no mundo, desde que começou, ela sempre está multiplicando e está aumentando cada dia mais. Cada dia mais. Nós já temos aí há 32 anos que os primeiros casos foram descritos. O começo foi em 5 de junho de 1981, tá? Com a primeira descrição de pacientes que tinham uma síndrome que caracterizava-se por uma pneumonia, por pneumocistose, sapinho, eram jovens homossexuais, era uma doença rara que ninguém conhecia até então. Né? E aí começaram os estudos, sendo que o agente causador só foi descoberto 2 anos depois. E desde então vem se multiplicando. Agora a gente está num quadro de estabilização. Nós temos aí em torno de 3 milhões de casos novos por ano. Então, estabilizando, e lembrando que em Londrina nós temos aí de 10 a 15 casos novos por mês. Por mês? Casos diagnosticados por mês em torno de 10 a 15 mensalmente. Agora me fala uma coisa, grupos de risco. Hoje a gente fala em comportamento de risco, né? Então, estatisticamente, já foi feita uma estatística do Ministério da Saúde em grandes capitais, que homem que faz sexo com homem, mais ou menos 11% tem o vírus do HIV. Tá? Prostitutas, em torno de 5 a 6%. Usuários de drogas injetáveis, a mesma proporção. Então, hoje, o comportamento de risco que mais leva a HIV é relação sexual sem preservativo e principalmente homem que faz sexo com homem. Não tem cura? A AIDS não tem cura. Apesar que a gente vai comentar um pouco de uma reportagem sensacionalista, a AIDS não tem cura. Tem um caso só, que é um caso anedótico, é um caso que deu certo, né, que ainda não está bem definido, mas esse paciente hoje, passados 6 anos, ele não tem o vírus do HIV. A gente pode cognominar de milagre? Não, na realidade tem uma explicação, né, que a gente pode até depois dar mais detalhes sobre esse caso. Bom, a partir do momento que a mulher tem AIDS, ela engravidou, ela pode transmitir o vírus HIV para o bebê? Sim, o risco de transmissão de uma mulher com HIV para o concepto é em torno de 20 a 25%, desde que ela não tome nenhum cuidado. Quando nós conseguimos diagnosticar uma mulher grávida no início da gravidez e ela faz o uso do coquetel regularmente, toma os cuidados na hora do parto, esse risco cai para menos de 2%. Então ela pode se livrar dessa? Pode se livrar. Hoje é totalmente aceito que uma mulher com HIV tenha o desejo da maternidade, pode engravidar, não tem problema nenhum, desde que siga os cuidados e siga as recomendações médicas. Você que está aí na nossa universidade, que tem aí
A AIDS tem cura? Não, não tem. O único caso de cura foi o que eles chamam o paciente de Berlim. Inclusive aqui até vou pedir permissão só para... Quando o vírus invade uma célula humana, ele usa um receptor e um correceptor. Tá? Então ele se fixa ao receptor, depois ele usa o correceptor e ele entra no organismo. Sofre modificações e fica no cromossoma. Aqui ele fica parado até ser estimulado. O que acontece? 1% da população branca europeia não tem esse correceptor. Não? Não. Então o que acontece? O vírus se fixa e não consegue entrar. São pessoas que são imunes à AIDS. Então, pessoas que não pegam AIDS. Essa tá na loteria. Sim, o pessoal chama de gen viking, que é pessoas lá da região nórdica, Dinamarca. Eram pessoas, e esse gen só se fixou porque eram pessoas que já tinham uma resistência natural à peste negra. Então, é um gen antigo. O que acontece? Então, tivemos um paciente, um americano radicado em Berlim, Timothy Ray Brown, que é o nome dele. E ele não tinha esse correceptor? Não, veja bem, ele teve o primeiro azar de pegar HIV, ele tinha AIDS, estava tratando, aí ele teve o segundo azar, que é pegar leucemia. Nossa! O que foi feito? Bom, como ele tinha leucemia, foi indicado um transplante. Como doador, foi usado o doador que não tinha esse correceptor. Então, o que aconteceu com esse paciente? Ele recebeu uma quimioterapia, uma radioterapia acentuada, destruiu um monte de células que tinham o vírus, recebeu um transplante que não tinha o correceptor, só que no início ele fez uma complicação grave do transplante, que o enxerto rejeitou o hospedeiro, então teve uma agressão muito grande às células dele, com isso matou mais reservatórios do HIV. Aí ele fez um novo transplante, tá? E aí esse paciente, além disso, recebeu drogas imunossupressoras que diminuem a inflamação, que com isso dificulta o vírus de atacar outras células. E esse transplante ocorreu em 2007. Hoje, passados 6 anos, é um paciente que não se acha vírus nele. Foi feito biópsia de tecido, pesquisou, então eles não acham nem o vírus em células de memória, nem circulante, nem em célula nenhuma. Então, praticamente podemos dizer que é o único caso que houve uma cura, mas é um caso único. Todos os tratamentos propostos, tudo que está nessa revista, são tratamentos experimentais, numa fase muito inicial, tá? E que vai demorar muito tempo. São tratamentos extremamente tóxicos que você vai estar usando numa população totalmente controlada. Então, a não ser aquele caso do paciente que tinha uma leucemia que necessitava de fazer o transplante, você vai pegar pacientes bem controlados, com uma vida normal, e vai submeter esse paciente a um tratamento tóxico com risco. Então, é questionável. Então, hoje, se eu tenho um medicamento que controla a doença 100%, em que o paciente pode ter uma sobrevida normal, por que eu vou colocar esses medicamentos tóxicos?